Se assente em nome de Jesus. Glória seja a Deus. Nós vamos meditar hoje no texto que nós já lemos em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, que faz alusão ao texto, à parábola dos dois filhos. Irmãos, é interessante notar, porque eu vou ler novamente o texto sagrado e os irmãos acompanhem. Verso 28, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Ele respondeu o quê, irmãos? Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Ele disse o quê? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Irmãos, esta parábola, ela acontece por causa de um conflito que se estabelece, uma grande tensão no capítulo 28, desde o primeiro verso, entre Jesus, os fariseus e os publicanos. Se os irmãos observarem a parábola, ela é direcionada exatamente a este grupo religioso, aos fariseus e aos escribas, aos doutores da lei. Esta parábola tem a direção aos doutores da lei, porque, como eu disse aos irmãos, o capítulo 28 é um capítulo muito tenso, porque havia um conflito já entre Jesus, os escribas e os fariseus. Porque no versículo 1 do capítulo 28, começa-se o texto em que Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumento, em que as crianças cortavam ramos de oliveira, jogavam nas ruas e dizia: Hosanas, Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Depois, no versículo 12, inicia-se uma nova história. Aleluia! Quando as Escrituras Sagradas nos diz que Jesus, quando acaba a primeira história, ele vai a Betânia, aleluia, e dorme em Betânia, mas pela manhã ele vem novamente a Jerusalém. E as Escrituras Sagradas vai nos dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele vê algo que desagrada-o, e a Bíblia diz que ele começa uma purificação no templo. Havia um grande comércio naquela parte do templo, no pátio, onde era liberado para todos entrarem, e as Escrituras Sagradas nos diz que Jesus derruba as mesas, solta os pombos e os pássaros que estavam dentro de gaiolas, e ele proclama aquela frase conhecida:
A minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram ela em covil de salteadores. As Escrituras Sagradas nos diz que então é trazido a Jesus cegos e coxos, e Jesus cura a todos. Então os fariseus e os escribas, eles se dirigem a Jesus, lembrando que no dia anterior as crianças faziam. Eles chegam diante de Jesus e dizem: mestre, você não vê o que essas crianças estavam cantando? Hosanas, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus olha para os fariseus e os escribas e ele diz: não perturbe as crianças, porque delas saem o perfeito louvor. Criou-se uma tensão, havia uma grande tensão entre Jesus, aleluia, e os fariseus e os escribas. As Escrituras Sagradas vai nos dizer então que Jesus, saindo dali, ele tem fome. Ele passa perto de uma figueira e ao se aproximar da figueira, ele nos traz uma outra grande lição. A figueira estava sem fruto. E as Escrituras nos diz que ele amaldiçoou a figueira. E a figueira, ela envelhece e apodrece ao mesmo tempo. Aquilo traz uma surpresa aos discípulos. E os discípulos, ao ficarem surpreendidos, Jesus ensina a eles a respeito da eficácia da oração. Eu não vou me ater a este tema, porque nós estamos falando sobre esta 7ª parábola registrada só pelo evangelista Mateus. Aleluia! Sobre a parábola dos 2 filhos. E então, quando Jesus termina de ensiná-los, louvado seja Deus, ele vai embora. No outro dia ele volta novamente a Jerusalém. As Escrituras nos diz que lá estavam os escribas e os fariseus. A Bíblia Sagrada nos diz que quando ele chega ao templo, ele está ensinando, e quando os escribas e os fariseus veem Jesus ensinando no templo, eles param Jesus e fazem-lhes uma pergunta, e eles dizem: com que autoridade tu fazes isto? Jesus olhou para os fariseus e escribas naquele meio tenso, e ele disse: eu vou fazer uma pergunta a vocês, se vocês me responderem, eu vos responderei a respeito de quem me deu autoridade para fazer o que faço. E Jesus, numa sabedoria profunda, olha para eles e diz: o batismo de João era do céu ou dos homens? Irmãos, algumas vezes ficou notório a autoridade de Jesus sobre demônios, enfermidades e até a própria morte. Mas houve momentos na história narrada pelos evangelistas que aconteceu com Cristo, que ele, com uma simples frase, ele livrou, por exemplo, a mulher que havia sido pega no ato de adultério de morrer apedrejada, somente dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia! Aqui, neste texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, do verso 23 ao 27, quando ele é indagado pelos fariseus e os escribas a respeito da autoridade, quem lhe deu autoridade para fazer isso, para ensinar no templo, para curar os enfermos, aleluia, para pregar uma nova religião para os judeus, era isso que eles viam para os escribas e fariseus, aleluia. Jesus, com uma simples pergunta, aleluia, ele diz: o batismo de João para vocês
era do céu ou dos homens? E eles se reúnem rapidamente, e eles arrazoam entre si, e eles dizem: se nós dissermos que é do céu, ele dirá: então por que vocês não creram? E se nós dissermos que era da terra, é perigoso, porque os judeus respeitavam e tinham João Batista como um grande profeta, eles correriam risco de vida. Aí a Bíblia nos diz que naquele momento tenso, os fariseus e os escribas olham para Jesus e dizem assim: nós não sabemos de onde era o batismo. Jesus foi categórico, ele disse também: eu não falarei para vocês quem me deu ou com que autoridade eu faço o que eu estou fazendo. Aí Jesus começa a dizer a parábola dos 2 filhos. E nesta parábola é fato que ele direciona para os fariseus e os escribas. Porque se os irmãos observarem a última parábola, foram 2 parábolas. Foi esta e a do lavrador mau, a que vem em seguida. Louvado seja Deus, do versículo 33 ao versículo 46, a parábola do lavrador mau. Estas 2 parábolas ele direciona aos fariseus e escribas, e no versículo 45 e 46 de Mateus 28, os fariseus e os escribas, eles olham um para o outro e dizem assim: ele está falando esta parábola para nós. E eles procuravam ocasião para mandar prender ou até matar Jesus por causa daquilo. Mas fato é que quando Jesus começa a narrar esta parábola, ele diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aleluia! O primeiro filho, o pai se dirige a este filho e diz a ele: vai trabalhar na minha vinha. Se os irmãos observarem, não tem nenhum ponto de interrogação no final da frase, não era uma pergunta. O pai não estava perguntando se eles queriam ir ou não. O pai simplesmente disse a um dos filhos: vai trabalhar na minha vinha. O filho diz: não. Categoricamente ele diz: não. Porém, se arrependendo depois, ele vai. O segundo filho, quando o pai diz assim: vai trabalhar na vinha, ele é tão educado, é um gentleman, ele olha para o pai e chama o pai até de senhor. Ele diz: sim, senhor, eu vou. Porém não foi. A Bíblia diz então que Jesus se volta aos fariseus e aos escribas e diz a eles: quem dos dois fez a vontade do Pai? Irmãos, o Pai aqui é Deus na parábola. Os 2 filhos, cada um representa 2 classes de pessoas. O primeiro representa os publicanos e as meretrizes, porque Jesus diz isso ao final da parábola. Jesus faz citação aos publicanos e às meretrizes, ou seja, aos publicanos e às prostitutas. E o segundo filho, Jesus está fazendo alusão exatamente aos fariseus e aos escribas, aos doutores da lei. Então Jesus diz que o primeiro filho, ele diz não na parábola. E como este primeiro filho tem uma relação direta com os publicanos, com as meretrizes, os publicanos, eles normalmente eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos judeus.
Eles eram tidos como trapaceiros, ladrões, mais ou menos os políticos que a gente tem nos nossos dias. Os cobradores de impostos não se atinham somente à cobrança legal dos impostos, mas também ilegais. E as prostitutas, as meretrizes, nós não precisamos discorrer aqui o que elas faziam, porque todos somos adultos e sabemos exatamente o que elas faziam. Aleluia, mas tem uma coisa que me chama a atenção neste texto, louvado seja Deus, é de que como é colocado um estereótipo de pessoa que engana. Irmãos, estereótipo é mais ou menos um modelo estabelecido pela sociedade para algumas áreas de convivência. Por exemplo, para modelo, criou-se um estereótipo. Aquela mulher alta, magra, para poder vestir as roupas e andar nas passarelas. Esse estereótipo, ele começou a ser quebrado depois de alguns bullying, algumas situações de doenças emocionais que essas moças começaram a ter. Mas a gente normalmente cria um estereótipo de pessoas para conviver conosco, e isso muitas vezes engana. Por quê? Eu já vi até alguns memes na internet de pessoas dizendo: é melhor conviver com Pedro explosivo, mas sincero, do que conviver com Judas silencioso e falso. E o estereótipo que as escrituras nos amostram que é exatamente esse. 2 filhos. Um aparentemente era o filho dos sonhos, que se volta para o pai chamando de Senhor, e que ao ser indagado sobre a sua presença na vinha trabalhando, ele de prontidão diz: eu vou. É o estereótipo que o pai quer, mas nele não havia verdade, nele havia falsidade, engano, desobediência, rebeldia. Ao contrário do segundo filho, o primeiro filho parece ser até grosseiro. O primeiro filho, quando o pai diz assim: vai para a vinha, ele diz: não, não. E é interessante porque na parábola Jesus não discorre o que aquele não trouxe como consequência, porque não era esse o tema. Mas quando o primeiro filho diz: não, eu não vou trabalhar na tua vinha, a Bíblia diz que logo em seguida ele se arrepende e vai. Aparentemente ele é grosseiro, ele é ríspido na sua palavra, mas o coração dele era diferente do primeiro. O primeiro tinha um estereótipo perfeito, de filho perfeito, de pessoa perfeita, mas no fundo, ele era um rebelde, um desobediente. Aleluia, porque quando o pai disse: vai para a vinha, ele disse: vou, mas ele foi rebelde, ele não foi. E o primeiro, por mais grosseiro que ele tenha sido, escuta, irmão, eu não estou aqui fazendo inversão de valores. O que o Espírito de Deus me constrange a dizer a vocês aqui, depois de uma tarde estudando este texto para estar ministrando a vocês, aleluia, é que, louvado seja Deus, muitas vezes esses estereótipos que nós criamos, ou que é criado pelo meio social, que nós convivemos, ele é por engano, engodo. Tem gente que acha que toda pessoa de fala mansa, tranquila, o coração dele é bom. Tem gente que fala mansa, tranquila, que mata um na unha. Só que ninguém vê, ninguém percebe, porque ele não aparece. Aleluia! Normalmente o mais visto é aquele que bate de frente, é aquele que aparentemente fala,
é aquele que aparentemente se posiciona. Esse normalmente criou-se um outro estereótipo para ele, uma pessoa difícil de convivência. E é daí que surgem esses memes. É melhor você conviver com Pedro, explosivo, mas sincero, do que com Judas, quietinho e falso. Vocês estão entendendo isso? Esse estereótipo é colocado aqui no texto, aleluia, que Jesus está contando para os fariseus, e os fariseus estão engolindo tudo aquilo, eles estão ouvindo aquilo, e o texto vai nos dizer, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que este rapaz, o primeiro filho, no qual o pai, ele se surpreende. Irmãos, uma outra coisa importante neste texto, fica claro, que quando você não cria expectativa, esse é o grande segredo para você não ser pego de surpresa. É melhor você não criar expectativa com ninguém, com nada, do que você criar expectativa e se decepcionar. Aleluia, é melhor você não criar expectativa nenhuma. Orar, pedir, rogar, estar na posição, crer que Deus vai fazer, mas não criar nenhuma expectativa. Principalmente no que diz respeito a relações humanas, seja ela com namorada, com noiva, com esposa, com amigo, com irmão, com liderança, com crente, com quem quer que seja. Não crie expectativa nenhuma. Viva o momento, o agir de Deus, porque é melhor você ser surpreendido de forma boa do que você se decepcionar porque criou expectativa e as tuas expectativas não foram atendidas. Olha o que este primeiro filho faz. Ele simplesmente diz não, e o seu pai se surpreende, porque ele se arrepende e vai. Aqui nesta parábola, quando nós observamos o ensino de Cristo no contexto, nada mais Jesus estava dizendo do que, falando para os escribas e para os fariseus, que isso era um convite ao trabalho na seara. Ele não estava convidando eles para outra coisa, senão para um trabalho na seara. Esta parábola, refutando aqui, relembrando aos irmãos aqui, também é uma parábola direcionada a doutores da lei. Não era a gentios, a pessoas que desconheciam o evangelho, ou seja, a lei. Não era para pessoas que desconheciam. Era um texto que confrontava uma vida ociosa de religiosos, que se contentam em 1, 2 vezes por semana, pegar a Bíblia, vir à igreja, só ler quando chegar na igreja, e ainda assim continua lendo, mesmo quando não é para ler, porque Bíblia é para ler em casa. Louvado seja Deus, aleluia. O que o texto está nos ensinando aqui, Jesus está confrontando, aleluia, uma vida religiosa ociosa, conformada. Uma parábola que confronta a nossa incredulidade. Como assim, pastor? Crente incrédulo tinha, irmão. Tomé era. Tomé precisava ver para crer, que é o oposto da definição daquilo que é fé, escrita em Hebreus capítulo 11, o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Nós não precisamos ver para crer. Jesus, ele confronta a incredulidade dos religiosos dos dias que ele estava pregando o evangelho, as boas novas.
e confrontando aquele estereótipo de fariseu e de escriba, que eram por fora uma pessoa perfeita. E aí está o grande problema. O segundo filho, que representava os fariseus e os escribas, eram religiosos legalistas. O que é isso, pastor? Legalista. Eles acreditavam que a força da lei era suficiente para eles serem salvos. Legalista não acredita que precisa se arrepender, pois para eles o praticar da lei o faz merecedor do céu. Oh, aleluia! Como é lindo quando Jesus confronta a nossa vida de cristão que levamos. E naqueles dias ele estava confrontando os religiosos legalistas, que afirmavam categoricamente que a lei era suficiente, o praticar da lei era suficiente para entrar no céu, e que eles não precisavam nem de arrependimento. Neste texto fica claro duas questões doutrinárias do cristianismo. Obediência, uma delas. Irmãos, obediência é doutrina cristã para quem quer entrar no céu. Arrependimento é fundamental para quem quer entrar no céu. Essas duas doutrinas estão inseridas na parábola que nós estamos ministrando aos irmãos aqui nesta noite. Os fariseus não acreditavam que precisavam se arrepender, porque eles praticavam a lei. Eles se esqueciam que se para entrar no céu, o céu é um lugar de perfeito, não é? Alguém aqui é perfeito? Então nenhum de nós éramos dignos, ou somos dignos por mérito de entrar no céu. O problema do fariseu é exatamente esse. É que ele se firma tanto na lei, no exercício da lei, que ele diviniza a lei, fazendo com que o pensamento acredite que pelo exercício da lei nós temos direito ao céu. E aí entra uma outra doutrina do cristianismo, a doutrina da justificação. Oh, glória a Deus! Porque a única coisa que faz com que tenhamos esperança de entrar nos céus pela porta, foi porque Ele nos justificou. Foi porque pelo sangue dele nós somos purificados. Não foi pela prática da lei, até porque todos nós escorregamos em algum ponto da lei, pela nossa limitação humana. Nós não temos condições de viver inteiros
integralmente a lei. É um projeto, deve ser o alvo de todo cristão, mas reconhecendo a nossa falibilidade, a nossa natureza falível, louvado seja Deus, nós começamos a entender que pela justificação, pela morte vicária, o sacrifício substituto de Cristo, nós ganhamos o céu, irmão. O céu não é mérito humano. O que Jesus estava dizendo aos religiosos era exatamente isso. O céu não é mérito humano. O céu é efeito de favor imerecido, de graça. Paulo escreveu isso aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém, exatamente ninguém, se glorie. Sabe o que é forte neste texto, irmão? Aleluia, nós aprendemos neste texto que não podemos ser legalistas e nem antinomista. O que é o legalista e o antinomista? O legalista é aquele que diviniza a lei, e o antinomista é aquele que menospreza a lei. Você viu que são os dois extremos. Nós não podemos ser legalistas ao ponto de achar que por mérito, por prática da lei, nós vamos para o céu, mas também não podemos menosprezar a lei. A consciência cristã tem que estar ligada exatamente no sacrifício vicário de Cristo. E o que Cristo está fazendo com os fariseus e os publicanos? Olha, irmão, entenda. Olha o que Jesus diz para os doutores da lei, quando ele pergunta assim: qual dos dois filhos vocês acham que foi obediente? Qual dos dois filhos vocês acham que agradou o pai? Eles disseram: o primeiro, o que disse que não ia e foi. Aí Jesus olhou para eles e diz assim: o primeiro representa os publicanos e as meretrizes, e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tem quanto tempo que vocês estão aí propagando a lei, vindo ao templo todo dia, orando e jejuando nas praças? Desde quando nasceu? Desde pequeno? Tem quantos anos? 40, 50 anos que são doutores da lei? Eu tenho uma notícia para dar para vocês: ladrões e prostitutas vão entrar no céu primeiro do que vocês. Arábia, Calábria. Oh, como eu sinto Deus. Jesus estava dizendo: prostitutas e enganadores vão entrar no céu primeiro do que vocês. Como assim, Jesus? Porque eu estou falando com vocês. João veio pregando, se gastando. Jesus disse isso aos fariseus e aos escribas. João veio, se gastou, se desgastou, e vocês não creram. Vocês não se arrependem dos seus atos. E quando as pessoas costumam não se arrepender dos seus atos, eles sempre procuram um bode expiatório, alguém para pôr a culpa por causa dos seus fracassos. Fracassos pessoais, familiares, financeiros. Está sempre buscando um culpado para isso. Sabe por quê? Porque ele nunca consegue olhar para dentro de si e dizer assim: eu errei, eu pequei, eu caí, eu estou precisando de restauração. O problema do religioso, cujo estereótipo é perfeito, mas o coração é como sepulcro caiado, é que ele pensa que todo mundo está errado, só ele que não. Quando na verdade o que Jesus está nos levando a um raciocínio lógico é de que
todos, absolutamente todos, começando aqui do altar. Hoje eu estou sozinho aqui no altar, aleluia, mas do altar e discorrendo a toda a nave da igreja, todos, absolutamente todos nós éramos dignos do inferno. E se hoje existe uma esperança de salvação, foi porque Ele nos amou primeiro. Ele nos justificou e nos justifica. Foi porque o sangue dele, derramado no Calvário, até hoje é eficaz para tornar-nos limpos. Oh, aleluia! E se para entrar no céu é preciso ser perfeito, só pelo sangue de Jesus, só pela doutrina da justificação, aleluia, só olhando para o sacrifício vicário, substituto de Cristo, que nos deu o privilégio de ser feito filho de Deus por meio de adoção, aleluia. O que Jesus estava combatendo naqueles dias era exatamente esta falsa religiosidade, aleluia. E que nós possamos buscar um equilíbrio na nossa vida espiritual, para entender, irmão, entender, aleluia, que o que Jesus, ele pede relacionamento. Sabe o que é isso? Eu não jejuo para ser salvo, é porque eu quero um contato, uma intimidade. Eu não oro para ser salvo, é porque eu quero, eu amo esse contato com Jesus, é porque ele me faz falta, é porque deixar de conversar com ele é como deixar de comer por uma semana. Louvado seja Deus. O que Jesus quer é isso de quem ama, aleluia. Eu me lembro quando eu namorava com a minha esposa, eu morava em Santos e ela em São Paulo, não tinha celular não, irmão, eu sou desse tempo, aleluia, parece que foi ontem, aleluia, mas eu com 19 anos, ela com 19 anos, eu pegava um monte de ficha. Os meninos não vão entender muito isso não, mas os mais velhos vão lembrar. Eu enchia a mão de ficha e ia para um orelhão, e eu ficava horas, às vezes não tinha nem o que falar, mas só para ouvir a respiração dela do outro lado, o coração palpitava, batia mais forte. E relacionamento de pessoas que se amam deve ter esta ligação. Não é simplesmente, eu não oro simplesmente porque eu tenho um objetivo por trás disso. Eu oro porque eu quero que ele me faça isso, eu quero que ele me dê isso, eu quero que ele me dê aquilo. Não, a gente ora porque quer ouvir pelo menos o respirar do Espírito em nossa vida. Oh, aleluia! A gente não renuncia a todos os benefícios, entre aspas, que o mundo nos oferece, simplesmente porque queremos algo maior que ele tem para nos dar. Não, é porque isso vai agradar ele. Isso é relacionamento, não tem nenhum desejo escuro, espúrio por trás. Aleluia! Jesus nos chama para um relacionamento como esse, de intimidade real. E quando isso acontece, Paulo diz, aleluia, que nós exalamos, meu Deus, o bom cheiro de Cristo. Aleluia! Quando eu estou agarrado com a minha esposa, e a gente se agarra, viu? 26 anos de casado, mas a gente se agarra. Ela é minha esposa. O perfume dela fica agarrado em mim. Eu gosto de fazer isso de manhã, porque fica agarrado o dia inteiro.
o dia inteiro sentindo o cheiro dela na minha roupa. Quando você está com Cristo, Paulo disse que nós exalamos o bom cheiro de Cristo, o perfume dele pega. O perfume dele pega. O perfume dele fica agarrado e quem chega perto sente. É esse tipo de relacionamento que Jesus está confrontando com os religiosos daquela época. Ele disse: olha, os enganadores e as prostitutas, eles ouviram, eles creram, eles se arrependeram, eles acreditaram. Oh, aleluia! 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 Que possamos entender na noite deste dia que num relacionamento com Ele nunca pode faltar. Vamos ficar de pé, irmãos. Nunca pode faltar obediência e arrependimento. Pastor, mas eu não fiz nada. Nós somos descendentes de Adão. Somos pecadores por natureza. Nós não precisamos praticar para ser, nós já somos, e a nossa limitação nos faz continuar sendo. Mas o grande problema não é ser pecador, irmão, não é. Jesus nos amou a si mesmo. O grande problema é não se arrepender. Aonde tem arrependimento, tem perdão, tem restauração. Jesus levanta de novo. Pastor, Jesus perdoa tudo. Perdoa, irmão. A única coisa que biblicamente não há perdão é blasfêmia contra o Espírito, que não há uma definição ainda pontual sobre o que seja. Aleluia. Porém, as demais coisas, diante de um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Chegou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu convido você nesta noite a curvar a sua cabeça. Vou deixar na cruz. Se derrame diante dele, se você puder. Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Aleluia, deixa ele ouvir do teu coração que você se arrepende. Aleluia, deixa ele ouvir do teu pensamento. Você não precisa nem se expressar, porque ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar. Ele conhece. Aleluia, aleluia. Deixa ele ouvir do teu coração, dizendo: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Eu me arrependo, me perdoa. Nesta noite tem palavra de restauração liberada do céu para a tua vida aqui nesta noite. Tem palavra de renovo, de redenção. Tem palavra, aleluia, de restauração.
Em nome de Jesus, seja restaurado. Em nome de Jesus, seja reconstruída a tua vida com Deus, a tua vida de servo, a tua vida de filho, a tua vida de mãe, de pai, a tua vida seja restaurado nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da oração liberada do céu para a tua vida. Pra você, corro pra você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Dependo desse amor, do seu amor. Meu Deus! Aí estão os teus filhos nesta noite. Continua trabalhando nos corações, movendo. Meu Deus! Meu Deus! Nós reconhecemos a nossa limitação, imperfeição e os nossos pecados. E declaramos de forma explícita nesta noite que por meio do teu sangue vertido na cruz do Calvário é que nos sentimos aptos pela fé de entrar nos céus pelas portas. Pai querido, pela justificação do Senhor, que nos justifica diante de todas as nossas quedas, embaraços, e nos faz, Pai querido, caminhar como filhos por meio da graça. Por isso, Deus, no nome de Jesus, abençoa este teu filho, esta tua filha nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos se assentam. Vamos ofertar com a casa de Deus. Os irmãos das redes sociais, Deus te abençoe. Aleluia. Final de semana tem culto de novo, transmissão ao vivo.